Olá! A humanidade convive com os transtornos mentais há séculos. Na Renascença, os doentes eram banidos e condenados a vagar de cidade em cidade, ou eram colocados em navios sem destino certo. Na Idade Média, foram confinados em asilos e hospitais que não diferenciavam deficientes, pessoas com doenças venéreas, mendigos e libertinos. Philippe Pinel, francês pioneiro no tratamento de doenças mentais, propôs no século XVIII outra forma de tratamento, os manicômios destinados apenas a estes doentes. Sua filosofia era a reeducação dos alienados. O médico tinha função disciplinadora. Com o passar do tempo, a ideia original se perdeu e ficou apenas a rigidez no atendimento, que no século XIX descambou para banhos frios, chicotadas, máquinas giratórias e sangrias. Foi só a partir da segunda metade do século XX que um psiquiatra italiano, Franco Basaglia, revolucionou a visão da doença mental e teve forte influência na psiquiatria brasileira. Atualmente, há quem queira por aqui um retorno aos tempos medievais. E aos humanistas que resistem. A luta antimanicomial é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Por que o governo do estado não investe na rede de atenção psicossocial? A sociedade precisa, literalmente, ter essa situação em suas mãos e lidar de verdade com essa situação. Elas simplesmente não tinham nenhuma escova de dente. A gente foi buscar, eles saíram com a roupa do corpo. Nosso convidado de hoje é Aristeu Bertelli, presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Tudo bem, Aristeu? Tudo bem, boa Obrigada tarde. por você estar aqui. Grato. Imagine o que é passar anos e anos em isolamento, a ponto de se esquecer o que é um abraço. Essa era a vida de pacientes internados nos manicômios do país até a reforma psiquiátrica de 1987. Ali nasceu um novo modelo de tratamento para uma legião de pessoas excluídas da sociedade. Tudo bem? Aparecer não tem problema? Porque assim, eles só vão filmar, a gente não vai ter que fazer nada, a gente vai continuar o grupo normalmente. Vocês topam? Topo. Então quem topa, levanta a mão. Devolver o poder de escolha. A ressocialização de pacientes psiquiátricos passa pelo respeito às decisões individuais. Qual que é o nome do nosso grupo? Oncotô. Oncotô. O que ele significa, esse oncotô? Onde estou? Onde estou? Quem que eu sou agora? Né? O que eu estou fazendo aqui? Para que esse espaço serve? Os CAPs, Centro de Atendimento Psicossocial, são uma das ferramentas adotadas pela reforma psiquiátrica, proposta pelos trabalhadores da saúde mental em 1987. Durante um congresso em Bauru, os profissionais denunciaram o terror vivido pelos pacientes confinados em manicômios de todo o Brasil. A chamada Carta de Bauru propôs um novo modelo de tratamento. E há 30 anos, começou um resgate de milhares de pacientes que estavam enclausurados em hospícios. Pessoas que passaram décadas sem nenhum contato com a sociedade. Eles foram tirados da sociedade, eles foram arrancados da sociedade, de uma forma inclusive bruta. Por quê? Eles tiveram um problema, né? Ou esquizofrenia, ou eles foram trancafiados, ficaram muitos anos, alguns deles ficaram mais de 40 anos no hospital psiquiátrico. Então, assim, a vida realmente deles passou dentro de um manicômio, naquele lugar fechado, ceifado dos direitos humanos das pessoas, extremamente em uma situação indigna, né? Quando eles vieram para cá, tinha alguns deles que não sabiam nem como comer direito, não sabiam fazer as necessidades em banheiro, alguns deles haviam esquecido o que era o abraço, né? Não sabiam, não conseguiam conversar direito. A reforma psiquiátrica prevê internações em situações extremas. Nós temos 5 leitos femininos e 5 masculinos, tá? Que é justamente para acomodar essas pessoas que estão em crise. Terapeutas, psiquiatras, psicólogos, clínicos são alguns dos profissionais que atuam nos CAPs. Todo o serviço é custeado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O CAPS também ele faz visitas domiciliares àquelas pessoas que não têm, no momento, condições de estar vindo, né? Ou por conta de estar em crise, ou por um isolamento social intenso, que não consegue estar saindo de casa. O acolhimento num CAPS é o primeiro passo do fim do isolamento.
da retomada de direitos básicos, como ter uma simples escova de dentes. Eu falo escova de dente porque quando a gente fala em dignidade, é assim, nós fomos buscar num manicômio uma das pessoas que estava lá, e aí o que acontece? Essas pessoas, elas simplesmente não tinham nenhuma escova de dente. A gente foi buscar, eles saíram com a roupa do corpo. Corta um pouco. E isso é indigno. São seres humanos extremamente carinhosos, a única coisa é que a sociedade os excluiu. E é nosso dever trazer eles de volta pra gente. Qual é a razão de o Congresso Brasileiro resolver colocar em pauta novamente a volta dos manicômios, Aristeu? Minha cara, uma coisa que preocupa muito quando a gente observa essa volta, essa onda, essa tentativa de um retorno. É importante que a gente recorde que na história do mundo, aquilo que a gente chama de loucura não é uma novidade. Sim. Aquilo que a gente vai trabalhar depois, entender como sofrimento, transtorno mental, não é uma novidade. A grande mudança dentro da história são os movimentos ora mais progressistas, ora mais opressores, conservadores. E o que a gente verifica hoje é a instalação deste movimento, de um movimento muito mais conservador. O que a gente percebe, na verdade, é que existe uma intencionalidade, uma intencionalidade construída. Quando a gente escuta, quando a gente verifica que o próprio coordenador nacional de políticas para a saúde mental, dentro do Ministério da Saúde, surge com a ideia de retomada de leitos psiquiátricos, de leitos em hospitais psiquiátricos, como uma alternativa ao atendimento, para que se possa atender mais, é exatamente escamotear, esconder o problema de verdade e tentar apresentar algo como solução. Acontece que o aumento de leitos, justamente o aumento de leitos psiquiátricos, isso é justamente o problema. Com o golpe, você começa a ver que várias políticas públicas vão se desarticulando. Sim. Com as políticas em saúde, sobremaneira em saúde mental, não foi diferente. A ideia é sucatear os serviços de saúde mental, precarizar esses serviços e aí cada vez mais vender a ideia de uma solução mágica com o retorno de hospitais psiquiátricos, com o retorno de clínicas, com o retorno daquela ideia de usar o sofrimento humano como fonte de lucro. É isso que a gente vê. A repórter Cissa Soriano foi ouvir alguns psicólogos nas ruas da cidade. Vamos ao primeiro depoimento. Como é que os donos de hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas, clínicas, ou seja, dos manicômios, fazem para conseguir, através do financiamento público ou privado de seus estabelecimentos, para lucrar sobre o sofrimento dos usuários de serviços de saúde mental? A guinada daquela pessoa que não enxerga o humano, mas enxerga a possibilidade de lucro é como é que eu vou extrair lucro daquilo. Situação de sofrimento mental. Recrio a ideia de um manicômio, recrio a ideia de comunidades terapêuticas e vou tentando arrebanhar essas pessoas para dentro desses espaços que, no geral, não passam de abatedouros. Sim. São literalmente abatedouros. Então, vai vendendo possibilidades, vai vendendo soluções que, na verdade, não são soluções, são justamente o problema. Porque enquanto a gente, pela reforma psiquiátrica antimanicomial, nós falamos que a liberdade é terapêutica, que a pessoa tem o direito de participar da cidade, o pensamento manicomial vai exatamente na via contrária. Fechar e transformar esse fechamento em lucro. Tenta conveniamento com municípios, com o Estado, com a federação, tenta lucrar também junto ao seguro-saúde, junto aos convênios de saúde e assim arrancar dinheiro. O autêntico capitalismo selvagem, né? A Marina, telespectadora de São Paulo, pergunta como funcionam as prisões manicomiais.
Eu, como psicólogo, trabalho no sistema de justiça. Eu trabalho na Defensoria Pública do Estado. A gente precisa questionar o sistema de justiça de maneira ampla. A magistratura, as promotorias precisam ser questionadas de maneira que a gente possa evoluir ao ponto de, literalmente, fechar esses leitos em manicômios, em hospitais de custódia e trabalhar com uma outra perspectiva. A perspectiva de que se uma vez que a pessoa, a gente entende que se houve um crime, mas esse crime ocorreu em face de um transtorno, a pessoa precisa ser cuidada em seu transtorno. E não apenas presa. E não apenas presa. Os manicômios judiciários, os hospitais de custódia, porque isso, eles ainda guardam aquela mesma perspectiva de um grande espaço gigantesco, onde as pessoas ficam com seu sofrimento cronificado e o atendimento é muito pouco e raso. Pois é. O artigo 4º da Lei Federal 10.216/2001 diz que a internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. O artigo 3º diz que cabe ao Estado a responsabilidade de assegurar os direitos da pessoa portadora de transtorno mental. O artigo 2º da lei, que em seu parágrafo único define quais são estes direitos. Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração. Ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. Ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Essa lei favorece o exercício dos direitos humanos? Ela é, de fato, uma lei que defende direitos humanos. Direitos humanos para a pessoa em sofrimento mental e direitos humanos para a comunidade, para a sociedade. Ela é extremamente importante nesse sentido, porque ela traz a pessoa em sofrimento mental para a baila, para o meio da sociedade, para junto da sociedade. Ela não pode mais ser invisibilizada. A pessoa não pode mais pura e simplesmente ser encarcerada ou presa ou excluída da sociedade. A sociedade precisa literalmente ter essa situação em suas mãos e lidar de verdade com essa situação. No próximo bloco, vamos ver como funciona uma residência terapêutica. Eles são os moradores e nós somos os trabalhadores. Uma rotina de choques, surras, maus tratos. Quem viveu anos internado em manicômio sabe muito bem o que significa morar numa residência terapêutica, em tudo e por tudo diferente daquela vida do passado. As grades não são para prender, mas para proteger os moradores. Depois de passar 30 anos trancafiado em vários manicômios, seu Antônio Sérgio tem a chave do portão. Que novidade, meu Deus do céu, o que é isso? Bom dia! Eu tô com uma novidade tão grande aqui na minha frente que eu não sei o que eu vou falar, viu? Tudo bom, seu Paulo Sérgio? Tudo bem, A autonomia de abrir a casa é uma novidade para os moradores, que por força do hábito, seu Antônio insiste em chamar de pacientes. Sou morador, mas sou paciente, que toma medicação aqui e tudo. A gente usa aqui dentro das casas os moradores, né? Aqui eles são os moradores e nós somos os trabalhadores. E os trabalhadores têm o cuidador, tem o gestor, tem o profissional da enfermagem. Viver numa casa terapêutica é o fim de um ciclo de internações. Seu Antônio passou metade da vida trancado em manicômios de São Paulo. Eu comecei a consumir maconha e fui internado depois porque eu tomei um remédio lá de um tóxico e desandou tudo no meu organismo. Eu fui internado pelo NPS, que era NPS, na borda do campo fiquei. Eu tenho muita lembrança ruim. E a gente fica lá sentado no chão, dormindo no chão. Tomei choque no Proco da Rocha, apanhei no Proco da Rocha, dei uma tapa na cara, chute. Para este público que não tem mais os laços familiares e principalmente, mesmo que tenha os laços, mas que essa família não consegue estar trazendo de volta e cuidando como deve ser cuidado, aí entra as residências terapêuticas. Cuidadoras se revezam no atendimento aos moradores 24 horas por dia. Mais do que conforto e assistência, aqui, seu Antônio ganhou voz. O ideal
é que Outra coisa, quantos cigarros é permitido para a gente fumar aqui? Quantos cigarros é permitido? quantos a gente discutiu na Assembleia passada? Eu lembro. Eu lembro bem, 5, não foi isso? 5 por dia? 5 por dia, tá bom? Mas aí a gente pode ir rediscutindo isso nas próximas assembleias, tá bom? A Assembleia da Casa é um momento onde senta todos os moradores e trabalhadores, né? E aí a gente coloca em dia todas as questões da casa. Aí eu arrumo a minha cama, tomo meu banho, levo a menina aqui pra cima pro quarto, cato vassoura, cato rodo, levo roupa, trago roupa, guardo roupa, eu chamo ele pra tomar remédio, eu faço um monte de coisa. Nós já vimos algumas diferenças entre o antigo sistema e o atual, mas uma psicóloga quer saber de mais alguns detalhes. Qual é a diferença do modelo manicomial para o modelo instituído pela Rede de Atenção Psicossocial? Vocês viram na reportagem o colega, a pessoa, o morador de uma residência terapêutica. Ele detém a chave do lugar, ele dialoga, ele vem conversar, ele vai participando de todas as atividades. Ele cria uma rotina própria. Cria rotina e o trabalho existe lá, mas o sentido de trabalho é o sentido de participar de algo, de fazer parte de algo. O manicomial não. O manicomial ele é verticalizado, opressor, ele é hospitalocêntrico. Você tem também aquela ideia da medicina, de uma forma cruel do saber médico sobre as outras formas de saber das diversas profissões. Isso é algo extremamente diferente. O modelo manicomial, ele é verticalizado e opressor. O modelo que pressupõe a RAPS acontece de maneira horizontalizada, reconhecendo a diversidade, reconhecendo as peculiaridades e as trajetórias de cada pessoa. A gente consegue ver de maneira muito rápida essas diferenças. Será que há conflito entre as várias instâncias de governo quanto à aplicação da lei antimanicomial? Porque o governo do estado não investe na rede de atenção psicossocial. Esse modelo que foi criado, né, com a lei 10.216, né, implantado pelo governo federal, e a gente sempre sentiu o estado recuando, né, não ajudando. O governo do estado, e o que a gente verifica, ele vai lançando mão muito mais de convênios com alguns renitentes hospitais psiquiátricos ou fazendo conveniamentos com comunidades terapêuticas. E aí eu volto a dizer, o dinheiro que vai para uma comunidade terapêutica, o dinheiro que vai para um renitente hospital psiquiátrico é o dinheiro que falta na ponta, é o dinheiro que você não vai ter no centro de atenção psicossocial, que você não vai ter num centro de cooperativismo, que você não vai ter nas equipes de unidade básica de saúde, nas equipes da atenção básica. A região do Grande ABC é formada por 7 municípios: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Foi aí que se organizou o movimento da luta antimanicomial. Veja pelo que o movimento luta. Tem como meta a substituição progressiva dos hospitais psiquiátricos tradicionais por serviços abertos de tratamento e formas de atenção dignas e diversificadas, de modo a atender as diferentes formas e momentos em que o sofrimento mental surge e se manifesta. Nos últimos 20 anos, a região do Grande ABC, que tem aproximadamente 2,5 milhões de habitantes, fechou 5 manicômios e abriu 16 CAPs, sendo que 5 deles funcionam 24 horas, incluindo um álcool e drogas. Abriu também 12 residências terapêuticas e trabalhos na área da cultura e da geração de renda. Por que, de tempos em tempos, temos de conviver com a ameaça da volta dos hospitais psiquiátricos? Quem lucra com isso? Nós abrimos esse programa e, de uma maneira muito bela, muito forte, vocês colocaram as imagens da colônia de Barbacena. Aquelas imagens não são de séculos atrás. Aquelas imagens são do século passado, são do século XX. Era do ontem histórico. Naquele lugar, apenas na colônia de Barbacena, 60 mil vidas humanas foram ceifadas, contabilizadas e ceifadas. 60 mil vidas humanas. Muitas das pessoas ali
Os seus corpos, ou partes dos seus corpos, foram vendidos para universidades, para poder servir em aulas de medicina, em aulas de anatomia. Aquele ser humano foi transformado em objeto, e objeto de lucro. Hoje o que a gente verifica é esse retorno. A gente fala em saúde mental de maneira ampliada. Podemos falar de maneira específica da política sobre drogas. O que a gente verifica hoje, naquele cenário de uso que nós chamamos de Cracolândia, é isso. A Cracolândia é um dos espaços que mais tem intervenções, ações do Estado, é um dos lugares em que mais tem isso. Mas também é um dos lugares em que mais se há investimento para transformar aquilo em forma de lucro. A Cracolândia em si não é um espaço que não dê lucro. Muita gente lucra com aquilo. Você tem a ideia da venda da insegurança pública, você tem a especulação imobiliária e você tem aquela ideia de arrebanhar aquelas pessoas como se fosse um rebanho para um abatedouro, para levar para hospitais psiquiátricos e para levar para comunidades terapêuticas. A gente percebe claramente que as coisas estão interligadas. A volta dessa questão do manicômio, você pode ligar imediatamente com a questão da Cracolândia, porque seria ali um público, né, a abastecer esse manicômio. Né? Sendo doente mental ou não, quer dizer, a questão do álcool e da droga sendo colocado no mesmo nível de outros transtornos mentais, não é? Exato. Está tudo interligado. Exato. E eu vou dizer para você, lamentavelmente, nós estamos repetindo uma história. Nós estamos repetindo uma história. No século passado, por conta daquelas pessoas que eventualmente tinham hanseníase, que à época chamava-se de lepra, criaram-se grandes instituições, os leprosários. E o que começou-se a fazer também? Além de isolar as pessoas em leprosários, se porventura elas tivessem filhos, esses filhos eram arrancados do convívio das pessoas com hanseníase e eram mandadas para educandários. E eu falo sem erro de exagero, nós estamos repetindo essa história novamente. Eventualmente, pessoas que estejam presas nesses lugares, se têm filhos, seus filhos estão sendo tirados por mando de um desentendimento, sinceramente por um mau entendimento da lei, por mando do sistema de justiça, estão separando crianças de suas famílias. E essas crianças estão indo abastecer literalmente a ideia de um caritativismo bondoso, de uma adoção mal feita. Essas crianças que eram filhas de usuárias de substâncias psicoativas, essas crianças estão sendo mandadas para adoção. E com um discurso bonito de adoção, estamos separando crianças, estamos separando mães, estamos reduzindo mulheres única e exclusivamente a parideiras, para poder alimentar literalmente algo que me parece uma indústria da adoção. Você verifica que o circuito de violações que envolvem esse retorno da ideia manicomial é enorme, é gigantesco. É o hospício, é a ideia de segregação, é a ideia de estigmatização e é a ideia de transformar o sofrimento humano em lucro. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Essa história realmente é de tirar o fôlego da gente, né? Implica em muita luta ainda, não? Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada pela sua presença. Eu é que sou grato. Sou muito grato. Participe do Bom para Todos pelas redes sociais, visite a nossa página no facebook.com/redetvt. Nosso WhatsApp é 11 997 98 4042. O site tvt.org.br. Há estudos que comprovam que a internação em manicômios, antes de ter a função de tratar os portadores de transtornos mentais, servia para esconder da sociedade as pessoas com comportamento considerado inadequado. Essas instituições ofereciam serviços básicos, como se fosse um hotel modesto, e não tinham a preocupação de recuperar a saúde do paciente. Eles não tinham seus direitos básicos respeitados, eram confinados e obrigados a obedecer a ordens pré-estabelecidas. Não eram vistos nem ouvidos. É como se não existissem para a sociedade. Na realidade, serviam apenas para tirá-los do ângulo de visão das famílias e do restante da população, escondidos no verdadeiro depósito de gente. A reforma psiquiátrica colocou em pauta a situação desses sujeitos invisíveis, como diz Florisvaldo Fiero, Dr. Rosinha, submetidos aos tratamentos psiquiátricos asilários tradicionais. Agora estamos vivendo os tempos ameaçadores da volta dos manicômios com internamento por tempo indeterminado. Bem-vindos ao século XIX. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.